melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Porque a gente insiste ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Olá, boa noite. Bom, eu sou o Daniel Kaufmann, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, moro aqui em Vila Isabel, pertinho do Maracanã, e agradeço pelo convite da Anne. Já me antecipo um abraço, um carinho muito saudoso aos amigos do 24º Seu. Fiquei sabendo aí que as cidades são Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira, né? E aí a Anne, quem me convidou, quem está organizando isso tudo, me falou, né? Me lembrou, né, que Rio das Flores é terrinha de Ivone a Pereira, que Ivone eu diria que é a médium de todos os médios que eu conheço. Ivone é aquela que mais fala no meu coração. Então, que tenhamos uma noite muito proveitosa, uma noite de reforço, de alegria, de aconchego, né? E para falar de um assunto, né, sobre resiliência. Palavra pouco utilizada e pouco conhecida. E aí o tema é: somos resilientes? Bom, já falei meu nome, vocês são do 24º Seu, e eu frequento 2 casas espíritas, mas eu falo sempre muito da casa espírita, a qual eu estou desde embriãozinho. Eu participo, né, trabalho, estudo no Centro Espírita Casa de Jesus, fica no bairro de Benfica. Para quem não conhece Benfica, Benfica é o bairro que fica ali a Cadeg. É perto de São Cristóvão. Então lá é minha casa espírita querida. Então vamos começar o estudo. Eu começaria com uma leitura para que nós possamos começar a nos ambientar com a temática de hoje. Eu trouxe aqui Emmanuel, partilhando agora a mensagem. É uma mensagem do livro Vinha de Luz, médium Chico Xavier, Franciscano Xavier, Espírito Emmanuel. É a mensagem que se intitula Fortaleza.
Fortaleza. Vamos à leitura, e aí nós vamos começar a mergulhar, a sentir, a nos permitir esse momento, estarmos presentes, porque será falado. Então vamos lá. Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. É de Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos largos caminhos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhes os benefícios. Quando a verdade brilhar, no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Então vamos nos envolver nesse momento de luz, de amor, de carinho, e que a gente, nesse instante, possa se sentir mergulhar no mar de Deus. Esse mar de vibrações, de carinho, em que nessa noite ouviremos, refletiremos sobre a nossa caminhada, sobre a necessidade de nós nos fortalecermos para lidarmos com as adversidades, as vicissitudes que a reencarnação nos traz. Que possamos enxergar de novas formas, ampliar o nosso olhar para a nossa vida e, especialmente, o olhar como espírito imortal. Olhar este que nos consola e que nos traz a real visão da vida e que nos traz também de volta para os objetivos da reencarnação. Ilumine a todos, que os amigos do 24º seu e, porventura, de outros seus, possam se sentir confortados no lar que estiverem, que todos nós possamos ser atendidos em nossas necessidades mais íntimas, sejam elas quais forem. Paz e luz nessa noite de muita paz. Que assim seja. Bom, seguindo e repetindo, o tema do estudo é uma pergunta. Somos resilientes? Essa pergunta, ela se refere à palavra resiliência. Isto é, nós temos resiliência ou nós nos valemos da resiliência? Então, vamos entender, né, o que é a resiliência, o que são pessoas resilientes. Primeira vez que eu me recordo de ter ouvido essa palavra
foi quando eu estava na graduação, na faculdade. Eu já estava me formando em ciências biológicas. Hoje eu sou biólogo, mas eu digo que, na verdade, que eu sou professor de biologia, né? Trabalho em escolas de ensino médio, escolas públicas. Amo de paixão o que eu faço. E meu primeiro contato com essa palavra foi numa aula que eu assisti, uma aula de ecologia, em que a professora mencionava a resiliência nos sistemas, no meio ambiente, diria assim, né? E aí nós entendemos que a resiliência no contexto do meio ambiente, dos sistemas, dos biomas, dos ecossistemas, é a capacidade em que o meio, em que um sistema tem de retornar ao equilíbrio após sofrer alterações, perturbações. Então, por exemplo, se uma região de Mata Atlântica, né, por exemplo, o principal bioma do nosso estado, né, o que é conhecido mesmo é a Mata Atlântica. Nós temos como bioma a Mata Atlântica. E se nós temos um incêndio em uma região de Mata Atlântica, a capacidade que essa região de mata tem de retornar ao equilíbrio, de voltar a ter as espécies de antes, é a resiliência daquela região de mata. Se, por exemplo, na região do Oceano Atlântico, eu tenho um longo derramamento de petróleo, né? Então, o petróleo ele vai causar mudanças, né? O petróleo, por exemplo, dificulta a entrada de luz na água. Se dificulta a entrada de luz no mar, a produtividade é afetada. O que é a produtividade? É a base da cadeia alimentar, as algas. As algas não fazem fotossíntese. Se elas não fazem fotossíntese, elas não produzem matéria orgânica, elas não produzem alimento para o restante da cadeia alimentar, né? Então, aquela região de mar em que houve o derramamento de petróleo, o quanto que ela vai conseguir retornar ao equilíbrio após esse impacto. Isso é resiliência, né? E se nós partirmos agora para o entendimento de resiliência em nós humanos, nós espíritos encarnados, nós podemos entender que, de mesma forma, nós sofremos muitos problemas na vida que nos impactam, causam sofrimentos, alterações físicas, psicológicas, mentais, espirituais. Então, hoje, né, está sendo muito mais falado sobre saúde no seu sentido mais amplo. Falava-se muito em saúde em questões meramente físicas, né? Exames de sangue, diversos exames. Hoje, os componentes mental e cada vez mais o componente espiritual estão sendo levados em consideração. E a resiliência está relacionada à capacidade de retornarmos ao equilíbrio após sofrermos alterações perante as dificuldades da vida. E aí eu pergunto, somos pessoas, espíritos resilientes? Nós temos uma boa capacidade de retornarmos ao equilíbrio após sermos impactados? Ou, no geral, nós somos sensíveis demais, nos impactamos muito e demoramos para retornar ao equilíbrio? E aí, o estudo de hoje vai girar em torno de meios em que nós podemos nos fortalecer, conforme a mensagem fala, fortaleza. E um outro recorte que também faremos é como o Espiritismo pode nos fortalecer, pode nos tornar mais resilientes, mais capazes ou de manter o equilíbrio perante as adversidades ou de retornar ao equilíbrio após sofrer algum impacto na vida. E aí é importante mencionar que é um recorte de um assunto muito mais amplo. E vou trazer só uma observação, que é quando nós falamos de saúde mental. Assunto muito, muito delicado, muito sério. E que não será contemplado nas próximas falas. Então, eu devo fazer uma observação muito importante, que existem quadros, problemas de saúde mental em que as pessoas ficam em estados íntimos de muito sofrimento, de muitas dificuldades. Por exemplo, a depressão. E aí nós estamos falando de um problema biológico. É claro que nós espíritas ampliamos esse olhar para o lado espiritual, para o lado da influenciação
dos espíritos encarnados, mas é muito importante ressaltar as alterações do nosso corpo. E aí nós estamos falando dos neurotransmissores. Depressão, assim como muitas outras doenças ou problemas de saúde mental, estão relacionados a problemas com nossos neurotransmissores. Um deles, né, o mais falado, é a serotonina. A serotonina nos causa um bem-estar, um estado de euforia, um estado de você se sente bem, né, produzindo adequadamente a quantidade certa de serotonina no corpo. Quando ela não é produzida ou quando acontecem problemas com ela no nosso corpo, nós podemos entrar em um dos quadros de saúde mental. E aí é muito interessante que é uma questão do corpo, é uma fragilidade do corpo. Então a pessoa não tem culpa. Não é uma questão de frescura. É um problema orgânico, um problema biológico que faz a pessoa pensar diferente, sentir e olhar a vida diferente. A origem, pensando no corpo, é um problema de neurotransmissores, é um problema de desequilíbrio desses neurotransmissores. E aí é de suma importância que uma das coisas que devem ser lançadas às mãos é a medicina. Né? Hoje existem medicamentos cada vez com menos consequências, danos, efeitos colaterais, que reequilibram esses neurotransmissores. E a pessoa consegue voltar ao seu estado de normalidade. Então, o que vai ser falado aqui é claro que pode contribuir para um quadro, um problema de saúde mental, mas realmente deve ser levado em consideração o componente do corpo que está em desequilíbrio. Né? Então, aí nós temos especialmente a psiquiatria, né, tratando esse lado, e a psicologia, né, que nos dá condições de detectarmos as raízes, a gênese dos nossos problemas. Então, muito, muito carinho em relação a esse tipo de coisa quando nós falamos em relação ao sofrimento das pessoas, em como elas enxergam a vida. Porque a depressão torna tudo cinza. A pessoa começa a sentir falta de sentido da vida. A pessoa começa a questionar o motivo de fazer qualquer coisa. Se sente desanimada, se sente apática, tem dificuldade de concentração, entre outros sintomas. E isso vem de um desequilíbrio orgânico que precisa ser olhado com muito carinho, respeito e força, porque isso passa. Isso passa. A partir do momento em que os neurotransmissores entram em concentrações adequadas, os sintomas cessam. E algumas das vezes, repentinamente, a pessoa melhora. Né? Então, quis fazer essa observação, porque parece que, né, as nossas condições íntimas, perturbações e sofrimentos da esfera mental são assim, né, tão simples de resolver, e é tudo muito complexo. Então, retornando para o estudo de hoje, né, quais recursos o Espiritismo nos dá para lidarmos com as dificuldades? Para nos manter em equilíbrio ou sermos resilientes, retornarmos ao equilíbrio com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, vamos conversar sobre alguns recursos. Alguns recursos serão citados. Dos recursos que serão relacionados na noite de hoje, fica a pergunta: eu utilizo? Quais recursos eu já utilizo e aí eu me torno uma pessoa mais forte, mais resiliente? Quais recursos que aqui serão falados eu ainda preciso olhar para me fortalecer, para me tornar uma fortaleza cada vez maior perante as dificuldades da vida? E nós vamos fazer uma dinâmica diferenciada, um joguinho. Cada recurso está relacionado a uma música. Então eu vou cantar a música e aí depois nós vamos ouvindo as músicas e aí pensando qual o recurso que o Espiritismo me ajuda, que me torna uma pessoa mais forte, mais resiliente. Essa é a pergunta que todos nós faremos prestando atenção em cada música. E eu fiz questão de trazer a música também, porque ela é um recurso maravilhoso. A arte espírita é um recurso maravilhoso. A música, basicamente, é o que mais toca o meu coração. Eu diria que a música espírita salvou a minha vida.
desde os meus 15 aninhos, hoje eu tenho 37, desde os meus 15 comecei a tocar violão, e aí mergulhei num caminho que não tem volta, um caminho de muita alegria. E aí, quando eu falar das músicas, eu vou ter o cuidado de falar o título, o autor, para que cada um de nós possamos depois ouvir no YouTube. Todas as músicas que eu vou trazer aqui têm gravações no YouTube. E, convenhamos, gravações muito mais adequadas e melhores do que o que eu vou tentar cantar aqui para vocês. A primeira música se chama Jesus Contigo. Ela é de um grande compositor, autor aí de músicas espíritas, Luiz Pedro Silva Paulo. Botem no YouTube Luiz Pedro Silva Paulo, ouçam as músicas de Luiz Pedro, porque ele faz as músicas e depois criou arranjos de coral espírita. Então, além de conhecer músicas espíritas belíssimas, vocês também conhecerão elas sendo cantadas em coral, que é, assim, uma coisa apaixonante. Então, ouçamos a música e aí fica a reflexão. Qual recurso essa música está se referindo? Se tens fé, não te aflija a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sobre a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Se tens fé. Bom, novamente, essa é a música Jesus Contigo. E qual é o recurso a qual ela está se referindo? É a fé. Mas não é uma fé qualquer. É um privilégio de ter essa fé mais ampla, que é a fé raciocinada.
nós somos um dos poucos encarnados nesse mundo que tem boas condições de entender os desígnios de Deus, de entender o que nós aqui estamos, fazendo o quê, passando por tais situações. Tudo à luz da doutrina espírita vem, né, da reencarnação, da imortalidade da alma, da necessidade de nós nos aprimorarmos e chegarmos a estados mais puros de felicidade. Mas nem sempre nós temos condição de entender tudo. Às vezes nós passamos por sofrimentos, por dificuldade, nós sofremos alguma injúria, uma ofensa, uma injustiça, e que nós não conseguimos perceber o motivo daquilo. E aí vem a fé. A necessidade de nós acreditarmos em algo maior, em Deus e a sua vontade. Mas aí não é uma coisa meramente, são os mistérios de Deus, como outros amigos de outras religiões falam, e falam de uma forma muito tocante, muito gostosa de ouvir. Não são mistérios, né? Se aflições que nós passamos não têm causas na atual reencarnação, vem de reencarnações passadas, né? Então, muitas das vezes nós conseguimos perceber isso no nosso próprio íntimo. Uma vozinha nos diz que o que nós estamos atravessando tem questões kármicas de vidas passadas. Então, estamos utilizando de nossa fé, da fé que o Espiritismo nos traz, nos dá, que amplia esse olhar. Nós estamos nos enxergando como espíritos imortais, ou nós estamos apenas nos reduzindo constantemente a espíritos dessa reencarnação, focando apenas nessa reencarnação? Estamos enxergando como espíritos imortais? Porque aí a fé ou nos dará uma resistência muito grande perante as diversidades, ou será uma irmã poderosa capaz de nos dar o equilíbrio e de nós retornarmos ao equilíbrio da paz e da alegria. Vamos para outro recurso? Esse outro recurso... uma coisa importante, todos os recursos são muito entrelaçados, se confundem, né? Esse outro recurso é referente a uma outra música. Esse é de um autor pouco conhecido aqui no Rio de Janeiro, né? Willy de Barros. Ele é de Minas, ele é mineiro, mineirinho sou. E a música que eu vou trazer se chama Estradas. Essa música fala, né? Se a gente conseguir ouvir de uma forma bem profunda, nós vamos perceber uma parte inicial, meio, até um pouco, não sei dizer sofrida, mas muito que nos faz muito olhar para nós como espíritos, nosso passado, e depois vem trazer uma segunda parte na música que vem falar de futuro. Vamos lá. Música Estrada, Willy de Barros. Ela tem uma gravação muito bonita no YouTube, mas muito bonita mesmo, que é com a Cacau cantando e o Moisés, que são cantores maravilhosos. Recomendo fortemente. É uma das gravações espíritas mais bonitas que eu conheço. E olha que eu conheço muita coisa, hein? Vamos lá. Memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que aguardam meus passos.
passem 100.000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou encontrar. Nem que seja duras penas, vou conquistar a harmonia. E eu sei que algum dia ainda vou viver a vida viva, plena. E então, em meu coração arderá a chama do amor, a vida viva, plena. E então, em meu coração arderá a chama do amor. Repetindo, a música Estradas vem nos convocar para um futuro e que nós também temos o privilégio de, como espíritas, sabermos o que nos aguarda. Mistério de Deus, novamente, sabemos que o que nos aguarda, inevitavelmente, indiscutivelmente, é a felicidade plena, a perfeição espiritual, a paz em sua essência mais pura. E nós, na nossa atual trajetória encarnatória, nós temos alguns amores, nós temos algumas experiências muito boas que já nos antecipam o que nos aguarda. Então pensemos, por exemplo, numa pessoa que nós amamos muito, que nós temos um carinho, um enternecimento muito grande. Todos nós, acho que conseguimos pensar em exemplos assim nesse momento, não é? Como é que vai estar esse amor daqui a 837 anos? Vai estar muito maior. E conforme a música traz, e daqui a 100.000 anos, e depois que as pedras virarem pó, e depois do apagar das estrelas, o que nós iremos encontrar? Apagar das estrelas, então estamos falando de escalas de bilhões de anos. O que nós iremos encontrar? Aí a música traz como um mantra, né? Nós vamos viver a vida, viva, plena, e em nosso coração arderá a chama do amor. Então, de forma muito poética, nós mergulhemos nessa certeza, que nos traz muita consolação, muita felicidade. É claro que nós temos que ter os nossos pés fincados no chãozinho que a gente está pisando, no presente. Ficar elucubrando o que vai acontecer em 837 anos, daqui a
251 reencarnações. Mas essa certeza da indiscutível paz, alegria e amor que nós sentiremos, nos dá uma visão mais consoladora. E aí, todas as dificuldades, todas as dores, os problemas, são fagulhas perante os milênios de amor que iremos aproveitar. Após, é claro, né, muito laboriosos esforços, caminhos de muita superação espiritual, desenvolvimento de virtudes, mas é isso que nos aguarda. E isso certamente nos dá essa resiliência, essa força para entendermos as dificuldades que passamos hoje e chegarmos a esses estágios, inevitavelmente, de paz, de amor e de felicidade real. Então, é mais um segundo recurso. Retorna a pergunta: estamos vivendo e olhando a vida como espíritos imortais? Então, nós temos a fé raciocinada, a crença na vida futura de paz e amor e alegria. E quais seriam os outros recursos? Vamos para um terceiro recurso? Vou voltar e trazer novamente Luiz Pedro Silva Paulo com uma outra música, essa é pouco conhecida também, chamada Aulas da Vida. E essa música traz o terceiro recurso que nós podemos lançar mão para desenvolvermos essa resiliência. Aulas da Vida, Luiz Pedro. Tudo porque passas no caminho da existência traz experiência que te leva a crescer. Todo sofrimento e também toda alegria trazem cada dia mais um pouco de saber. Pois em tua estrada toda dor que te aconteça, mesmo que pareça ser só trevas e pesar, é a lei da vida em movimento a educar-te o sentimento, convidando-te a pensar mais, mesmo cada erro certamente deixa sempre uma semente lentamente a germinar. Paz. Agradece a vida pelas lutas, pelas crises, as horas felizes e os momentos de aflição. Pois cada vivência nova luz te descortina e tudo te ensina, te ilumina o coração. Aulas da Vida, Luiz Pedro Silva Paulo. E aí vem trazer muita reflexão, as aulas que a vida pode nos dar. E aí nós, então, nos voltamos para a ressignificação dos nossos problemas, das nossas provas. Vamos tomar cuidado com a palavra problema, porque, por exemplo, o caminho da riqueza, o caminho das facilidades, a princípio, não parece um problema, né? Não parece um sofrimento. E é difícil enxergar dessa forma. Mas são provas seríssimas e dificílimas.
Então, nós, como espíritos, que quando reencarnamos, lidamos com os problemas e as facilidades que a matéria vem nos dar, nós entramos em alterações. Nós podemos nos desequilibrar. E que capacidade nós temos para retornarmos ao equilíbrio, para voltarmos à marcha evolutiva, para acessarmos nossas potências da alma e crescermos. E aí então vem esse terceiro recurso, da ressignificação dos problemas. E essa música fala muito das dores, de forma alegre, né? E muito consoladora. Em tua estrada, toda dor que te aconteça, mesmo que pareça ser só treva e pesar, é a lei da vida em movimento a educar-te o sentimento, convidando-te a pensar mais. Então, nós passamos a ressignificar dor, sofrimento, problemas, provas, como instrumentos da nossa educação, como amor de Deus, e não como punição. Nós precisamos para acelerar nossa marcha. Didático demais, né? Parece professor dando aula, pois é. E aí, como nós enxergamos as nossas problemáticas? Uma coisa interessante é pensar em problemas que estivermos passando hoje. Nós conseguimos enumerar aí cada um a sua casa? Problemas, dificuldades, desafios. Acho que todos nós conseguimos pensar, né, em alguns, né? Alguns muito difíceis, alguns muito grandiosos, alguns mais pontuais. Mas eu tenho certeza que nós conseguimos pensar, né? Cada uma dessas situações, condições, desafios que cada um pensou. O que cada uma dessas coisas suscita progresso em nós? Quais virtudes nós podemos desenvolver ao lidar com essas situações? Quais potências de nós, espíritos, podem crescer? Esse é um ponto de vista muito interessante e que nos dá uma fortaleza muito grande, que é ressignificar todas essas situações que nós passamos como instrumentos de crescimento. Então, nós passa a pesar um pouco menos quando nós enxergamos um pouco como oportunidade. Então, o terceiro recurso seria esse, de ressignificar as dores, as provações que nós passamos. Um quarto, e aí é mais relacionado realmente, né, ao movimento espírita, que nós precisamos lançar mão, é do nosso reequilíbrio fluídico. E aí, estamos passando por problemas, vamos às nossas casas espíritas, nem que seja fazer um tratamento fluidoterápico. Algumas casas espíritas chamam de reunião de cura. A minha casa hoje passou a chamar de tratamento fluidoterápico. Que, além dos passes convencionais que as casas espíritas dão, muitas casas espíritas oferecem um tratamento fluidoterápico mais intensivo. São grupos, geralmente, de médiums, de efeitos físicos como assim? Aqueles relacionados, né? A capacidade de transmissão de fluidos para tratar outras pessoas. Então, nós temos muitas casas espíritas fazendo reuniões de fluidoterapia, tratamento fluidoterápico, com irradiação para pessoas que precisam de apoio, de ajuda, e nós precisamos lançar mão desse recurso. Eu já me beneficiei inúmeras vezes, passei por situações que para outras pessoas seriam milagrosas. Algumas situações da minha vida, umas 4 que eu fiz o tratamento e a situação melhorou consideravelmente. Porque agora a resiliência entra na necessidade de nós buscarmos ajuda fluidoterápica, porque quando nós nos impactamos, nós, espírito, e aí espírito eu estou pensando em princípio inteligente e corpo espiritual, perispírito, que sofre
muitos desequilíbrios perante as situações e ficam em estados muito fragilizados. Daí a necessidade de buscarmos esses tratamentos, que são uma das etapas do retorno ao equilíbrio. Uma das etapas. É o pontapé. É o que vai nos dar a reenergização, o equilíbrio dos nossos centros vitais, dos chakras, e conseguimos ter mais força para retornarmos ao equilíbrio, mas é uma das etapas. Cadê a fé? Cadê o olhar perante a vida? E outros recursos que aqui serão falados. Então, lancemos mão disso. Algumas casas espíritas oferecem o recurso do atendimento fraterno, que nós possamos falar, compartilhar as nossas dores, os nossos problemas, falemos. São pessoas, no geral, que têm formação na própria casa espírita, ou quem sabe também profissional, que sabe ouvir, sabe falar num contexto de atendimento fraterno, e encaminha, inclusive, para tratamentos filoterápicos também. Então, vamos nos aproveitar dos recursos que nossas casas espíritas podem oferecer e oferecem com tanto amor e carinho. Vamos agora para um quinto recurso. Nossa, esse eu gosto muito. Gosto tanto que escolhi uma das músicas mais bonitas que eu conheço. Pois é, gente, hoje está muito Luiz Pedro Silva Paulo, estou trazendo de novo. Mas para mim, dos autores do Rio de Janeiro, para mim, Luiz Pedro é o que mais me impressiona. E essa música é muito gostosa, muito gostosa. Ela se chama O Dom de Servir. E ela vai falar sobre o nosso quinto recurso. Sempre que a tristeza envolver teu pensamento e tornar teus sonhos ideais cada vez mais distantes, transformando em sombras tuas fontes de esperança. Quando a dor te alcança, é que a vida vem lembrar que ainda podes melhorar, crescer, se mantens em ti sempre acesa a luz do bem, convertendo a tristeza em auxílio a quem segue envolto em mais sofrimento. Ser para alguém reconforto e alento de amor. Seja então qual for a prova que te aflige, serve, espera, porque a primavera vem mais viva para quem cultiva o dom de servir. De servir.
Dom de Servir, Luiz Pedro. Depois ouçam no YouTube uma versão muito mais bonita que essa que eu executei. Eu diria que essa música tem um dos trechos mais impressionantes. Seja então qual for a prova que te aflige, serve e espera. Porque a primavera vem mais viva para quem cultiva o dom de servir. Vamos pensar então nesse quinto recurso, que é um dos trechos da máxima do movimento espírita, da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E aí, quando a gente fala de caridade, a gente tem que pensar nos três, né? No famoso BIP: benevolência, indulgência e perdão. Vamos pensar na beneficência, perdão. Beneficência. A predisposição, a constante possibilidade e a ação do bem. A prática do bem. Recurso maravilhoso. Será que existem males, dificuldades que nós podemos atravessar que não seja tratado pela prática do bem? Que através da prática do bem, nós mergulhamos no mar de Deus, no amor de Deus. Nós nos conectamos com a espiritualidade superior, nós recebemos as melhores vibrações, nós mudamos o nosso padrão psíquico, o nosso estado fluídico na ação do bem. Poxa, mas o que eu posso fazer? Olha, nós moramos no Rio de Janeiro, estado das Mil Maravilhas, Rio de Janeiro, mas que existe muita desigualdade e sofrimento. Muita desigualdade e sofrimento. Se nós pensarmos historicamente nosso país, como ele foi construído, foi através de muito sofrimento, de muitos problemas. E nós herdamos toda essa história. E nós vemos aí desigualdades de gênero, de raça, de idade, e pessoas sofrendo muito, sofrimentos terríveis. Basta nós procurarmos, a espiritualidade vai nos encaminhar para agir. Nós precisamos nos colocar à disposição, oremos. O que nós podemos fazer? O que eu posso fazer na minha casa espírita? O que eu posso fazer em alguma ONG, alguma instituição social, numa comunidade, numa associação de moradores de uma comunidade? O que eu posso ajudar? Tem muita coisa que pode ser feita. Os bancos de sangue dos hospitais vazios. Poderia doar sangue para que pessoas não percam suas vidas por falta de sangue. Muita coisa pode ser feita. Recurso imprescindível. Eu me recordo que, infelizmente, quando eu tinha meus 23 anos, eu entrei numa crise de depressão difícil. E eu não enxergava, não conhecia bem a depressão. Para mim era uma coisa que iria ter que passar. E que eu lidava com a depressão de uma forma muito imatura, né? Mas eu estava me formando já em biologia, e aí eu fui apresentado a um pré-vestibular comunitário, lá no FRJ, no fundão, né? E comecei a trabalhar num grupinho muito pequeno, um pré-vestibular muito simplesinho, mas eu me enchi de alegria. Eram aulas apenas quinzenais, 2 vezes por mês eu ia ao fundão e dava aula com 5, 6 alunos só. Mas aquilo me encheu de uma alegria, de uma paz. E foi aí que eu consegui me curar gradativamente da depressão. Aí, a partir disso, né, eu valorizei os pré-vestibular comunitários e estou há 12 anos coordenando um pré-vestibular comunitário aqui no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, que é um trabalho que me dá muita alegria, muita satisfação. Cura de muitos males que poderiam vir e nem vêm, porque é a prática do bem que me dá essa fortaleza, essa armadura. Então, que nós possamos nos valer de mais uma possibilidade de nos fortalecermos e de podermos retornar ao equilíbrio. E aí, mais próximo de encerrar, um sexto, e não vou falar último, seria um último do estudo de hoje. Mas, assim, eu poderia continuar e falar de mais outros 15 recursos, sem parar, né? Mas nós temos um tempo, nós temos que fazer um recorte, né? E um sexto recurso seriam os exemplos. Buscarmos os exemplos
ao nosso redor, que nos dá força, que nos mostram caminhos. Trouxe trouxe três. E os dois primeiros eu quis trazer de gente como a gente, sabe? Para a gente poder ver que pessoas ao nosso lado, né, podem nos trazer aí vários exemplos. Eu vou trazer aqui uma foto para vocês, deixa eu ver se eu achei. Olha, tá vendo essa família bonita aqui, ó? Vocês devem estar enxergando. Uma família bonita, de 5 pessoas, e tem uma mulher sentada, né? Essa mulher é uma amiga muito querida minha, Adriana Pereira. Adriana Pereira. E ela é da minha casa espírita, né, da Casa de Jesus. Ela é mãe desses 3 garotões aí bonitos em pé. E o do meio, o rapaz que está em pé do meio, é o Júnior. O Júnior, que está de camisa cinza. E o Júnior desencarnou há muitos anos. O Júnior desencarnou há muitos anos. Não sei se foi... eu não vou saber... Não vou saber dizer, mas eu chuto mais ou menos há uns 15 anos atrás. E aí nós temos um exemplo, né? Nós temos um exemplo em que nós podemos nos desequilibrar. Uma mãe em que testemunha a desencarnação do seu filho. E a Adriana é um caso muito interessante, que nos alegra muito, que assim que ela soube da desencarnação do filho, que se acidentou, ele estava de carona com um amigo dele, que dirigia a moto, né? E aí eles se acidentaram e ele não suportou e veio a desencarnar. E a Adriana mostrou uma força, né? Isto é, ela sofreu esse impacto, rapidamente voltou a um equilíbrio. É claro que ela viveu os momentos de luto, que ela precisa viver, o luto precisa ser vivido de forma equilibrada, mas precisa ser vivido. Mas ela foi de uma força em que, assim que ela soube, algum tempo depois, talvez no dia seguinte, em poucas horas, ela estava preocupada em ajudar a desencarnação do seu filho. Ele já tinha desencarnado, mas o processo de desencarnação, o foco dela foi esse. Olha, eu preciso que meu filho tenha um processo de desencarnação tranquila. Então, o velório dela, ela chamou os amigos, era ela quem consolava. Foi um velório de muita música, de muita alegria, de forma muito respeitosa, claro, mas um velório de muito amor para o Júnior. E ela se prendeu a algumas coisas, né? Ela confiou, entendeu que tudo é de acordo com a vontade de Deus. Ela sabia que seu filho não estava morto e ela entendia que o filho era um empréstimo de Deus. Então foi um velório com muita alegria. Temos esse exemplo de muita força, de muita resiliência. E um outro exemplo que eu quero trazer para vocês... gente, desculpa, mas vou ter que trazer esse exemplo. É da minha mãe. Aqui, ó, vou mostrar a minha mãe para vocês. Vocês vão ver uma imagem de uma mulher segurando uma gata. A gata é a 4ª filha dela, só que é de outra espécie. Ela tem 3 filhos humanos, eu e minhas 2 irmãs. E tem essa gatinha aí, ó. Essa gatinha aí é a Fadinha. É minha irmã. Minha irmã é de outra espécie. E minha mãe. Minha mãe é, para mim, um grande... Eu tenho muita dívida só pelo fato de ser filho da Isaura. Né? Ela está aí comentando já, meu Deus do céu, ela tá online. E minha mãe, ela para mim é um grande exemplo de resiliência também. Minha mãe, ela teve 2 diagnósticos muito sérios nessa encarnação. Né? A primeira, quando ela tinha 15 anos, ela descobriu a escoliose. Né? Ela viu que tinha uma angulação na sua coluna vertebral, né? Ela era um pouco torta, e foi um caminho, a partir dos 15 anos, de muita dor, de muita dificuldade, de muito sofrimento. Ela passou por 8 cirurgias de coluna, 7 cirurgias, e uma 8ª intervenção que ela passou também. E foram cirurgias muito complexas. Mexer na coluna vertebral é algo extremamente delicado, porque a gente está mexendo ali, ó, no sistema nervoso central. A coluna vertebral, ela protege a medula espinhal. A medula espinhal é um órgão que faz parte do sistema nervoso central. Então, é delicadíssimo mexer ali. Então, minha mãe fez muitas cirurgias na tentativa de corrigir
esse erro de angulação da sua coluna. E eu presenciei muitas dessas cirurgias. A última grande cirurgia foram 3 procedimentos que ela teve que se submeter de muita dor, de muita dor. Foi uma grande experiência para mim. E graças ao Espiritismo, hoje eu enxergo que, por mais que tenha sido difícil, foi uma experiência de muito engrandecimento, de estar com a minha mãe, de poder cuidar dela, de intensificar o meu amor por ela, de me entregar, claro, dentro de muitas limitações, de muitas falhas, mas de estar ali com ela e ver, né, essa força dela. E é muito interessante que ela é humana como todos nós, então ela falava das dores, às vezes quando vinham dores muito agudas, ela gritava, meu Deus, ela está entrando em desequilíbrio, mas é claro que não, ela só está reagindo a uma dor física. E é uma coisa que ela fala que é muito interessante, e aí sim mostra a resiliência. Esse retorno ao equilíbrio. Ela não se revoltava com Deus. Ela sentia a dor. Quando o negócio estava muito feio, ela gritava, mas ela falava que nunca se revoltava. Ela escolheu ter a esperança com Jesus, agradecendo por ter uma boa família. E minha mãe lutou. Minha mãe trabalhou muito no movimento espírita, lutou muito, voltou a trabalhar quando eu tinha uns 11 anos de idade, isso com as dores na coluna. E aí depois ainda veio um segundo diagnóstico, que é uma doença autoimune, a artrite reumatoide. O sistema imunológico dela vai deteriorando aos poucos as suas articulações. Então, aí ela teve que entrar num outro tratamento em que ela precisa suprimir o seu sistema imunológico para que o próprio sistema imunológico dela ataque menos o corpo dela mesma. Né? Então, são tratamentos também muito delicados, que ela se submete e também continua nessa busca de autoiluminação. E ela fala que conversa, né, em prece, e ela pede a Jesus que possa transformar as suas dores em pétalas perfumadas de luz, e que essas pétalas possam cair sobre os espíritos que ela prejudicou em vidas passadas. Então, olha um exemplo de como o Espiritismo nos traz essa força, né, essa condição de nos mantermos em equilíbrio. E para encerrar nossa reflexão de hoje, trago então o terceiro exemplo, o terceiro grande exemplo que nós podemos ter, vou parar compartilhamento, de força, né? Como lidar perante as diversidades. Vamos ouvir uma música que fala do Senhor das Estrelas. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, o que fizemos? O que fizemos?
Trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das Estrelas. Oh, oh, oh. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Senhor das Estrelas. A quem essa música se refere? Do nosso maior mestre, o Mestre Jesus. E aí a música vem trazer um histórico de Jesus conosco, a nossa relação no passado de atacar Jesus, e ele vem nos brindar com a vitória do perdão. Quem melhor utilizou a resiliência aqui neste mundo, se não foi Jesus? Então, mais um exemplo que nós podemos nos mirar. Claro que os exemplos anteriores são de pessoas como nós, não são pessoas que nós temos que entender que são exemplos redivivos, são pessoas como nós que trazem apenas alguma experiência que pode nos inspirar, pode, e que nos alegra muito, alegra. Mas Jesus, aí o coração bate mais fundo. Então, que essas reflexões de hoje possam nos encaminhar para estados de mais tranquilidade, que possa nos fortalecer e que venhamos manter assim o equilíbrio, ou que tenhamos condições de retornar ao equilíbrio mais facilmente, mais serenamente, e seguirmos nossa vida com mais paz e mais tranquilidade. Vamos encerrando então com uma prece, e essa prece é um pedido para que nós possamos ser melhores instrumentos do Pai. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma noite de muita luz e paz para nós.